noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos de volta com mais um Noite do Dharma. Hoje é domingo, dia de Dharma na Bhagavad Gita. Então, vamos começar a semana aí vendo o capítulo 10 da Bhagavad Gita. Então, o capítulo 10 da Bhagavad Gita, o nome é A Opulência do Absoluto. O nome em sânscrito é Vibhuti Yoga, né? Yoga das Vibhutis. Vibhuti significa opulência, né? Então é Yoga das opulências. Então o nome da tradução ficou muito boa, né? Opulência do absoluto. Então vamos lá, vamos ver os primeiros versos. A Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido, falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que já lhe expliquei. Nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois sob todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Quem me conhece como não nascido, como aquele que não tem começo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, somente este, que dentre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Bem, nesse começo aqui de capítulo, Krishna fala uma coisa importante. Ele fala que ele vai transmitir um conhecimento para Arjuna, que é um conhecimento superior a tudo aquilo que ele já falou. O que Krishna já falou até aqui, né? Basicamente, Krishna, assim, através de diferentes métodos, ele explicou basicamente 4 temas principais. Ele explicou Sankhya Yoga, que é a diferença entre matéria e espírito, né? A diferença ainda teórica entre o que é matéria e o que é espírito. Ele explicou Karma Yoga, como a gente pode purificar o nosso karma, como a gente pode agir de forma ética, moral nesse mundo, como a gente pode, assim, espiritualizar a matéria, né? Como a gente pode viver uma vida digna e cumprir a nossa missão dentro desse mundo, né? Ele explica Jnana Yoga, como a gente se conectar com o guru, com o mestre espiritual, né? Como a gente se conectar com esse conhecimento sagrado que os avatares trazem para esse mundo material. Nós não podemos alcançar esse conhecimento, por isso os avatares vêm trazer essa revelação, esse conhecimento revelado até a gente. E o outro tema que Krishna explicou é Dhyana Yoga, como a gente pode controlar a nossa mente através do processo de meditação, né? E uma vez que Krishna explica esses 4 temas, Krishna começa a se encaminhar para o tema mais importante da Bhagavad Gita, que é Bhakti Yoga, Yoga da devoção, né? Como a gente pode se conectar amorosamente a Deus, né? E esse tema, Bhakti Yoga, esse tema que Krishna começou já a explicar, começou a entrar nele a partir do capítulo 7 da Bhagavad Gita, a gente está no 10, né? Então, desde o capítulo 7, Krishna vem preparando o terreno para falar sobre isso. Só que como a gente vai amar a Deus se a gente não conhece a Deus, se não sabemos quem Ele é? Então, nesse capítulo agora, Krishna vai começar a falar como nós podemos nos lembrar de Krishna, como nós podemos, assim, nos conectar a Ele durante a nossa vivência prática dentro desse mundo, né? Como a gente pode estar sempre lembrando dele, mesmo em contato com a matéria. Por isso que ele está falando. Agora eu vou dar uma chance de você desenvolver Bhakti, de você desenvolver devoção, por estar sempre meditando em mim, sempre lembrando de mim, né? E aí ele fala, olha, mas uma coisa importante é que nem os semideuses, nem os sábios, nem eles conseguem entender quem eu sou, né? A ideia é de que, por mais avançado que a gente seja em karma, né? Por mais que a gente seja piedoso, por mais que a gente seja inteligente, por mais que a gente seja autocontrolado, seja sábio, né? Todas as qualidades de um semideus ou todas as qualidades de um rishi, né? De um grande sábio místico, nada disso possibilita a gente entender Deus, porque Deus, ele é infinito e nós somos finitos, né? Então, por mais habilidoso, né? Por mais virtuoso que a gente seja, nossa virtude sempre será limitada. Então, assim, como que com virtudes limitadas a gente vai alcançar Deus que é ilimitado? É impossível, né? Isso nós não vamos conseguir executar isso. Então, o que acontece é que ele está falando que só existe uma via, só existe uma possibilidade de nós entendermos Deus. Quando ele mesmo se revelar para a gente, né? Só através da revelação divina. Deus, ele é infinito, então Deus pode optar em se fazer compreensível para a gente, porque já que ele é infinito, ele é todo-poderoso, ele é tudo, né? E se ele é todo-poderoso, ele consegue se fazer compreensível, cognoscível para nós, apesar de todas as nossas limitações, né?
Então, esse é um ponto importante que ele fala aqui. E todas as pessoas nesse mundo vão se envolver em karma negativo. Ele também falou isso, né? Todos eles vão ter esse envolvimento com defeitos, né? Todos nós vamos ter defeitos. E aí ele fala que a única pessoa que consegue transcender os defeitos é aquela que entra, né, numa relação amorosa com Deus, que entende quem Deus é de fato, né? Como que a gente entende quem Deus é? Só se relacionando com Ele. A única forma da gente entender Ele de verdade, não só teoricamente, não só filosoficamente, mas entender Ele na prática, é se relacionando com Ele de verdade, entrando numa relação com Ele, experimentando essa relação no nosso cotidiano, né? Então ele está falando que nós, pela nossa própria capacidade, não vamos conseguir transcender o karma, não vamos conseguir transcender também os nossos defeitos, as nossas limitações. A única forma da gente fazer isso, da gente superar totalmente as nossas imperfeições, é se a gente se conectar com aquele que é todo perfeito. Deus pode eliminar as nossas imperfeições. O que a gente pode fazer é um esforço no sentido de se conectar a Deus. E aí ele vai e ele elimina as nossas imperfeições. Nosso esforço vai abrir caminho para uma relação com Deus e ele sim vai tirar as nossas imperfeições, né? Então, aí Krishna continua falando. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia, todas essas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Os 7 grandes sábios, e mais antigo do que eles... Peraí, acho que eu pulei um verso. Ah, não, tá certo. Os 7 grandes sábios, e mais antigo do que eles, os outros 4 grandes sábios, e os manos, os progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos da minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Quem de fato está convencido dessa minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Então ele está falando, olha, sabe todas essas qualidades virtuosas que existem na inteligência, conhecimento, sabedoria, destemor, paciência, né, austeridade, todas essas coisas que a gente almeja, paz, né? Todas essas coisas, ele fala, vem de mim. Sabe, todas essas coisas que a gente teme, que a gente quer evitar, né? O medo, a morte, a destruição, elas vêm de mim também, né? Que a gente está falando. Tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você evita, vem de mim, né? Então, a gente quer proteção de algo, essa proteção ela vai se encontrar em Krishna. Porque tudo aquilo que pode fazer mal a gente, tudo aquilo que a gente tem a escapar, vem de Krishna, ele controla tudo aquilo. Então, se as bênçãos que nós almejamos, todas as virtudes e qualidades que a gente busca, elas existem na sua plenitude em Krishna. Então, Krishna pode abençoar a gente com elas, Krishna pode nos completar, nos outorgar todas essas qualidades, né? Se tem alguém que pode, assim, fornecer pra gente tudo aquilo que a gente está buscando por nosso próprio esforço nesse mundo, é Krishna. Então, não tem motivo pra gente empreender, assim, qualquer tipo de tentativa de autorrealização, qualquer tentativa de se tornar uma pessoa melhor e tentar tornar o mundo um lugar melhor, né? Se a gente não fizer isso via Krishna, essa já é a melhor forma de fazer isso. E ele também fala, olha, todos os 7 grandes sábios, né? Existem 7 sábios que moram numa constelação assim celestial, segundo a visão dos Vedas, né? Então esses 7 grandes sábios, que eles que administram a distribuição do conhecimento por todo o universo, né? Ele fala, esses 7 grandes sábios, eles vêm de mim. E ele fala, e mais antigo do que eles, 4 grandes sábios também vêm de mim. Quem são esses 4 grandes sábios? São os 4 Kumaras. Né? Os 4 Kumaras, eles são tão sábios que eles pediram uma bênção, né, para ficarem para sempre crianças. Porque, assim, se crescer, vai ter que arrumar emprego, vai ter que votar, vai ter que fazer um monte de coisa chata, né? E reunião, assim, né, do condomínio. Então, assim, eles não queriam isso. Não queriam ter que ir em cartório, não queriam ter que fazer nada dessas coisas na vida. Eles queriam só se dedicar ao conhecimento espiritual. Então, eles pedem a bênção de permanecer crianças para sempre, né?
E aí, esses 4 sábios, eles, já que são criancinhas bem pequenas, né? Eles não têm nenhuma obrigação. Então, o que eles fazem? Eles viajam por todo o universo só transmitindo conhecimento espiritual. Então, ele está falando, olha, todos esses grandes sábios, todos eles vêm de mim. E os manos, né? Os manos são os grandes legisladores da humanidade. Os manos são almas especialmente poderosas enviadas por Deus para criar leis assim que vão garantir que exista vida civilizada, né, nos planetas. Então ele fala, eles também vêm de mim, né? Então ele está falando assim, na verdade toda assim a civilização e toda a sabedoria que norteia as diferentes civilizações, todas elas vêm de mim. Então assim, quem entende isso vai buscar se relacionar comigo, né? Se a gente entende que tudo aquilo que a gente, não só aquilo que a gente almeja, existe em Deus, mas como tudo aquilo que nós somos, né? Tudo aquilo que faz com que a gente exista nesse mundo, que a gente consiga identificar um propósito na nossa vida, que tudo aquilo que faz com que a gente sequer tudo aquilo que permite que a gente possa compreender, inclusive, né? Que assim, existe conhecimento que a gente pode adquirir nesse mundo, né? Assim, tudo aquilo que norteia a nossa vida vem de Deus. Quem entende isso vai buscar ter uma relação com Ele, né? Então é isso que ele está falando. Agora, a partir do verso que vai vir agora, a gente vai ver os 4 versos que resumem todo o conhecimento da Gita. Eles são chamados de Chatur Shloka. Chatur é 4, Shloka é verso, né? Então, Chatur Shloka são os 4 versos que resumem toda a Bhagavad Gita. Se a gente não lesse a Bhagavad Gita, né? Se a gente não tivesse disponível nenhum verso da Bhagavad Gita, se a Bhagavad Gita fosse deixar de existir e a gente pudesse escolher só alguns poucos versos para permanecer na Terra, para a gente continuar se iluminando, a gente teria que escolher esses 4, né? Porque todos os grandes mestres da tradição falam que são os 4 versos mais importantes da Gita, porque resumem toda a essência dela. Então são 4 versos que vêm em seguida. Então a gente vai ler esses 4 agora, olha só como eles são importantes, né? Como eles resumem, na verdade, todo o conhecimento que a gente está falando até agora. Então vamos lá, eles são do verso 8. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então olha só como esse verso é importante. Ele fala que toda matéria e toda energia espiritual vem dele, né? E que aqueles que entendem isso adoram ele de todo o coração. Então, o ponto importante desse verso é que ele está falando que tanto a matéria quanto a energia espiritual são divinos. Né? Existe, às vezes, né, esse equívoco de achar que a matéria é uma vilã, né? Que é a matéria que está corrompendo a gente, mas não é verdade. Né? A gente entende que o egoísmo que nós expressamos nesse mundo material que é o verdadeiro vilão. Quando a gente usa a matéria sem egoísmo, quando a gente usa a matéria para cumprir o nosso Dharma, tudo bem, a matéria ela se torna espiritualizada, né? Então o grande problema mesmo é o uso egoísta da matéria, né? Então ele fala que a energia material e a energia espiritual ambas vêm dele. Então com isso ele mostra que ele é a fonte da energia espiritual, que a pessoa de Krishna, ela antecede, né? Ela é superior a toda a criação espiritual. Então também existe essa filosofia de que quando nós atingimos o ápice, né, do nosso processo de autoconhecimento, a gente vai se fundir em uma energia espiritual, né, que na verdade, assim, Deus ele é uma grande energia, mas aqui ele está falando que não. Ele está falando que tudo aquilo que é espiritual, mesmo a energia espiritual, mesmo o mundo espiritual, provém dele. Então ele está falando que na verdade ele como pessoa, né, a pessoa de Deus é inclusive superior ao mundo espiritual, né? Então esse é um outro ponto importante. Porque quando a gente entende isso, a gente entende que essa possibilidade de se fundir em Deus, ela realmente não é a conclusão do conhecimento védico, né? Se Deus é uma pessoa, se a pessoa de Deus é o aspecto mais importante dele, né? A personalidade de Deus, então assim o ápice da vida espiritual não é se fundir em Deus. Na verdade é criar uma relação com Deus, né? Então esse aí é o primeiro dos Chatur Shloka, dos 4 grandes versos da Bhagavad Gita. Aí o próximo diz assim: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu ser e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então aqui ele começa a falar
né? Quem é aquele sado, né? Quem é aquela pessoa que está buscando uma relação com Deus, que está tentando transcender a matéria? E aí ele fala esse ponto muito importante, né? Que alguém que está tentando transcender a matéria, e que está tentando de fato buscar uma relação com Deus, tem 3 pontos que são importantes na vida dele, né? Então ele mostra pra gente, olha, se você quer ter uma relação comigo, faça essas 3 coisas. A primeira, né? Ele tá falando que os pensamentos dos meus devotos puros sempre residem em mim, né? Então ele tá falando que tudo aquilo que a gente pensa nesse mundo, a gente tem que pensar em relação com Deus, tentar ver Deus por trás de cada uma das nossas atividades nesse mundo, né? Então conectar os nossos pensamentos a Deus, meditar em Deus de forma prática. E aí depois ele fala que assim suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. Ou seja, suas vidas, a parte prática das suas vidas, não só a meditação, mas a parte prática. Então tudo aquilo que um devoto puro faz, ele faz pensando em Krishna, ele faz de forma conectada a Krishna. Então mesmo suas ações práticas nesse mundo, elas são permeadas pela uma expressão de amor a Deus, né? E por fim ele está falando que eles estão sempre se associando com outras pessoas que têm o mesmo propósito e iluminando-se umas às outras, né? Então essas 3 são características que norteiam a devoção por Deus, né? A característica de estar sempre meditando em Deus, de sempre estar trazendo essa devoção para a parte prática da nossa vida, para os nossos atos, né, para as nossas relações nesse mundo, para os nossos feitos, né, para o nosso cotidiano. E por fim, é a ideia de que só é possível se devotar a Deus vivendo na companhia de outras pessoas que têm o mesmo propósito, né? Então essa ideia de sadhu sanga. Aí ele continua, o próximo verso, que é o verso 10. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então a gente pode ficar pensando, nossa, eu sou tão limitado, eu sou tão iludido, né? Assim, eu tenho tantos defeitos, mas aqui ele está falando, não, se esforça para me amar, se esforça para me servir, e eu vou dar a compreensão pela qual você vai se tornar totalmente liberado da influência da ilusão material. Então não é pelo nosso esforço que a gente transcende a matéria. É Deus que vai liberar a gente da matéria, é Deus que vai iluminar a gente, é Deus que vai dar a compreensão pela qual a gente consegue assim, escapar das armadilhas criadas pelo nosso próprio egoísmo. A gente tem que fazer um esforço em direção a Deus, a gente tem que sinceramente, né, com pureza de propósito, tentar se relacionar com Deus. E Ele vai fazer a parte dele, né? Então, com isso também a gente acaba, se a gente tem essa compreensão prática, a gente também acaba se protegendo da vaidade, de achar que nós, pelo nosso próprio esforço, assim estamos conseguindo nos tornarmos assim avançados espiritualmente. Não, é Deus que purifica a gente. Mas claro, o nosso esforço é extremamente importante para mostrar para Deus que Ele é bem-vindo na nossa vida, que a gente está realmente interessado que Ele participe de forma prática da nossa vida e desenvolva uma relação. 4 versos do Chato Shloka. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento da ignorância. Então aqui ele vai falar, olha, ele fala, né, que ele dá misericórdia especial. Anukampa Artam, né, o termo em sânscrito, Anukampa Artam, que ele dá uma misericórdia especial para aqueles que estão tentando servir ele, né? Então ele fala que a pureza vem de dentro para fora, né? Ele fala que ele mesmo vai purificar aquelas almas que estão rendidas a ele. Então quando a gente tenta um processo assim de espiritualidade, uma meditação, assim, uma mudança de hábitos na nossa vida, tudo isso é bom, né? Mas se a gente das nossas próprias capacidades, né? A gente está dependendo da nossa própria capacidade de ser tolerante, da nossa própria capacidade de ser paciente. A gente está dependendo da nossa própria capacidade de, assim, acabar com as nossas mágoas, rancores, de perdoar os outros. E tudo isso é limitado, né? Nós somos falhos, nós estamos confusos, né? A gente está cercado de imperfeições nesse mundo. O corpo que a gente está usando para se locomover nesse mundo é imperfeito, tem sentidos imperfeitos, a nossa capacidade de entender as coisas é imperfeita, as nossas emoções são impuras. Então mesmo que a gente tenha toda boa vontade, é difícil, né? É verdade, mais do que difícil, é impossível a gente se purificar totalmente, né? Então Krishna está falando aqui que ele vai misericordiosamente dissipar a escuridão que existe dentro da gente, a escuridão da ignorância, né? Então,
na medida que a gente experimenta essa misericórdia de Krishna, na medida que a gente vê que a gente está se esforçando para avançar espiritualmente, mas o nosso avanço é desproporcional ao nosso esforço, que quando a gente tenta, né, assim, avançar espiritualmente, acontecem verdadeiros milagres na nossa vida, né, que muitas vezes a gente vai experimentar que a gente está realmente avançando mais do que realmente a gente não tinha força para na nossa vida. Nessa hora a gente vai se apegar ainda mais a Ele, quando a gente tiver a experiência prática dessa misericórdia que Ele está prometendo aqui. Então, quem já sentiu isso, quem saboreou isso, inevitavelmente se apega a Krishna, né? Então, esses são os 4 Chatusloka, os 4 grandes versos da Bhagavad Gita. Aconselho todo mundo, né, a ler com calma em casa, e quem tiver o Bhagavad Gita de Prabhupada, a ler os comentários de Prabhupada, esses 4 versos. Ler todos os comentários de Prabhupada, mas esses 4 especificamente, né? Bem, vamos ver a sequência dos versos agora. Aí depois dele ter falado isso, agora é ser a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior, todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmaram essa verdade referente a você, e você agora mesmo está declarando-a para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender sua personalidade. Na verdade, só você mesmo se conhece através de sua potência interna, ó Pessoa Suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. Por favor, descreva-me suas opulências divinas, com as quais você penetra todos estes mundos. Ó Krishna, ó Místico Supremo, como devo pensar constantemente em você e como devo conhecê-lo? Quais as suas formas que devem ser lembradas, ó Suprema Personalidade de Deus? Ó Janardana, por favor, volte a descrever em detalhes o poder místico de suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais eu ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Então aqui Arjuna, né, depois de assim, ter sido iluminado por Krishna, Krishna ter falado sobre assim, quem ele é, né, começar a falar sobre quem ele é e principalmente falar sobre essa reciprocidade, né, amorosa que é tão importante, né? Todos esses versos, que são os versos mais importantes da Gita, eles são todos sobre Bhakti, né? Primeiro, Krishna fala que os devotos puros estão assim, pensando nele constantemente, estão se esforçando para agradar ele constantemente, estão assim, iluminando uns aos outros, ou seja, estão vivendo na companhia daquelas pessoas que também têm o mesmo propósito, né? Então, assim, estão se dedicando totalmente a ele. E aí depois ele fala que ele dá para essas pessoas conhecimento, dá para essas pessoas misericórdia, ele salva elas desse mundo. Então, assim, é uma relação muito doce, né? Os devotos estão se esforçando por Krishna, Krishna está, assim, reciprocando desproporcionalmente com os devotos, está sendo mais misericordioso com eles do que eles mereciam, e eles se dedicam ainda mais a Krishna e se dedicam a ajudar as outras almas em nome de Krishna. Então, assim, é uma coisa muito doce, né, essa relação. E aí, quando Arjuna ouve isso, Arjuna fica, assim, estupefato, né? Arjuna fica muito inspirado por essas declarações, né? Isso, a gente consegue ver aqui que Arjuna, pela primeira vez, assim, não está falando sobre a batalha, sobre qual é o Dharma dele, ele não está pensando nele, qual é o papel dele nesse mundo, ele está pensando em Krishna. Qual é a relação dele com Krishna, né? Então, assim, é muito devocional essa expressão agora de afeto e de admiração que Arjuna faz aqui. Ele começa a elogiar Krishna de todas as formas, ele fala que vários sábios no passado já declararam a supremacia de Krishna e que agora ele mesmo está podendo testemunhar isso e experimentar isso, né? Então, ele vai e fala, pede para Krishna se descrever ainda mais. Ele fala que ele não se cansa de ouvir Krishna se descrevendo. E que, na verdade, ele sente que nada purifica tanto ele quanto ouvir Krishna, o próprio Krishna se descrevendo a si mesmo, né? Que não tem conhecimento superior do que ouvir sobre Krishna. Então, uma vez que ele fala isso, aí Krishna agora vai começar a se descrever numa das sequências de versos, talvez assim, mais famosas da Bhagavad Gita. Inclusive tem aquela música famosa, né, Gita, do Raul Seixas, é inspirada nessa sequência de versos que a gente vai ver agora.
que é do verso 19 até o verso 42, que é o final do capítulo. Então vamos lá. Krishna fala assim: a Suprema Personalidade de Deus disse: sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, mas só sobre aquelas que são proeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Ou seja, não dá para entender Krishna completamente, né? Nem Krishna ele é onisciente, ele entende tudo aquilo que existe. Ao mesmo tempo, ele é onipotente, né? Assim, a potência dele, a capacidade dele de fazer as coisas é tão absoluta que ele consegue, assim, a capacidade de Krishna de operar coisas, de criar coisas, né? O poder de Krishna é inconcebível. Se ele é inconcebível, ele não pode ser entendido completamente. Então, o que acontece? Krishna entende o seu próprio poder, porque ele é onisciente, então ele tem que entender tudo. Então ele entende o seu próprio poder. Mas o seu próprio poder, por definição, é inconcebível. Então, ninguém pode entender o poder de Krishna totalmente, nem o próprio Krishna. Então, quando Krishna entende o seu poder, o que acontece é que o seu poder se expande para permanecer misterioso, inclusive para ele mesmo. E aí, o que acontece? Krishna ele tem que entender tudo. Então, a onisciência de Krishna vai fazer com que o conhecimento dele se expanda para poder tocar o conhecimento dele, né? Para poder tocar o poder dele, para abranger o poder dele, para ele, de novo, entender totalmente o seu poder. Então existe essa disputa entre o poder de Krishna e o conhecimento de Krishna, e de fato, nem Krishna entende ele mesmo o tempo todo, né? Então, o que dizer qualquer um de nós que somos seres infinitesimais? Então, nós entendermos de Krishna o suficiente para nos apegarmos a ele, né? Para amarmos ele a ponto de querermos servir ele, né? Mas não conseguimos entender Krishna totalmente, e isso é até bom, né? De que existe algo a mais ali para eu conhecer, isso é muito saudável, né? Para o relacionamento, assim que a gente tem com Krishna, né? Esse ímpeto de que tem mais para eu conhecer. Tudo que eu conheço de Krishna já me agrada, já me satisfaz, mas existe infinitamente mais para conhecer. Então isso permite com que a gente, assim, evolua espiritualmente infinitamente. Sempre tem mais de Krishna para a gente entender, sempre existe mais de Krishna para a gente amar, e sempre tem mais de Krishna para a gente servir. Aí Krishna começa a falar: eu sou a super-alma, ó Arjuna, situado no coração de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Entre os Adityas, sou Vishnu. Entre as luzes, sou o sol radiante. Entre os Marutis, sou Mariti. E entre as estrelas, sou a lua. Então, só vamos falar aqui as palavras mais complicadas, né, que Krishna fala aqui. Então ele fala: entre os Adityas, sou Vishnu. Quem são os Adityas? Tinham duas irmãs chamadas Diti e Aditi. E essas irmãs, né, delas, nascem todos os semideuses, né, os primeiros semideuses, os principais semideuses, né, nascem de Aditi. Ela é a mãe dos primeiros semideuses, dos principais semideuses. E Diti, ela é a mãe dos primeiros demônios, dos principais demônios, né? Então, também é a mãe de um avatar de Krishna chamado Vamana. Então, ele também é um dos Adityas, ele também é, assim, um dos filhos de Aditi, né? Um dos avatares de Krishna é Vamana, um avatar dele como semideus, um semideus, assim, anãozinho, né? Então, ele está falando aqui que entre todos os semideuses são chamados de Adityas, porque os primeiros, né, semideuses são filhos de Aditi. Então ele está falando que entre os semideuses, ele é o principal, né? Então não é que Deus é um semideus, né, que Krishna é um semideus, mas que um dos avatares dele se manifesta entre os semideuses. Igual ele também se manifesta entre os seres humanos aqui, né, quando ele vem como avatar como Rama, Krishna, Chaitanya, ele também tem avatares entre os semideuses. E ele fala aqui também, outra palavrinha aqui difícil que tem: entre os Marutis, sou Mariti. Os Marutis são os semideuses que controlam o vento. Tem 50 semideuses que controlam o vento, são chamados Marutis. E esses Marutis, eles são liderados por um semideus chamado Mariti, né? Então ele está falando que entre, assim, tudo aquilo que existe, né, a gente tem que entender que Deus, ele é a fonte, Deus é o principal. Então ele está falando: olha, quando você olhar para o Sol é, assim, é a principal das estrelas radiantes, né? Pelo menos daquelas que a gente consegue ver aqui da Terra. Então, assim, a gente olha para o Sol é majestoso, o Sol chama a nossa atenção. A gente tem que olhar para o Sol e lembrar que o Sol
é assim, na verdade, uma criação de Krishna. Krishna está por trás do Sol. Um dos nomes do Sol nas escrituras védicas é Lokasakshi. Né? Lokasakshi é o olho universal. Mas de quem é esse olho? O olho de Krishna, né? Então o Sol é comparado ao olho de Deus e por aí vai. Né? Então, desculpa, né? Ele fala que entre as luzes ele é o Sol radiante, né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre assim que Krishna ele é o supremo, é o superlativo, ele é a fonte, né, de tudo aquilo que é grandioso, de tudo aquilo que chama a nossa atenção. Aí ele continua falando: dos Vedas sou o Samaveda, dos semideuses sou Indra, o rei dos céus, dos sentidos sou a mente, e nos seres vivos sou a força vital, a consciência. Então, assim, dos Vedas eu sou o Samaveda, né? Os Vedas, o conhecimento védico, originalmente era dividido em 4 partes, né? Sama, Atava, Yajur e Rig. Então, o Samaveda, ele é o que tem assim os principais hinos filosóficos, né? Então ele está falando que entre os Vedas ele é o Samaveda, né? Fonte do conhecimento. Entre os semideuses, ele é Indra, o rei dos céus, né? Então ele já falou dos semideuses no outro verso, mas agora ele está falando que entre os semideuses ele é Indra, o rei dos céus, porque entre os semideuses, o líder deles, o rei deles, né? Quem administra os semideuses é Indra. Então ele está falando assim, olha, Indra, ele é poderoso, mas todo o poder dele vem de mim. Né? Eu sou Indra, ou seja, eu sou a fonte do poder de Indra. Dos sentidos, eu sou a mente. Né? Então os nossos sentidos, eles são ativos nesse mundo, né? Mas, assim, por exemplo, os olhos veem algo, mas a gente só consegue atribuir significado para aquilo que os olhos veem porque a nossa mente está lá funcionando. Senão os sentidos iam ver, iam ouvir, iam cheirar, mas assim, a gente não ia experimentar nada de fato se não existisse a mente. Então a mente é o sentido mais importante e nos seres vivos sua força vital, né? Então ele é a vida. Senhor Shiva. Dos Yakshas e Rakshasas sou o senhor das riquezas Kuvera. Dos vassos sou fogo, Agni. E das montanhas sou Meru. Rudras sou Shiva. Rudras são os semideuses responsáveis pela destruição. Né? E a fonte e o mais importante deles é Shiva. Né? Na verdade, os Rudras são expansões de Shiva. Os Yakshas e Rakshasas são forças da natureza, são seres poderosos que tomam conta da natureza, para ninguém conseguir prejudicar a natureza. E são os guardiões das montanhas, dos rios, são os guardiões da natureza. E assim, o principal deles é Kuvera. Né? E Kuvera, ele não é só um desses seres, como ele também é o tesoureiro dos semideuses. Né? Ele que guarda os bens dos semideuses, os artefatos místicos dos semideuses. Dos vassos, sou fogo. Então, os vassos são assim os semideuses que tomam conta das direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, Agni, o fogo, é o principal deles. E das montanhas é o Meru. O Meru é uma montanha muito famosa, né? Assim, na Índia. Aí ele continua falando: dos sacerdotes, ó Arjuna, fique sabendo que sou o principal, Brihaspati. Dos generais sou Kartikeya, e das massas de água sou o oceano. Então ele fala que dos sacerdotes ele é Brihaspati. Brihaspati, ele é um semideus que ele é o guru dos semideuses. Né? Ele é o semideus que controla o planeta Júpiter. Né? Ele é o líder, né? Ele é o senhor do planeta Júpiter. E ele fala, entre os generais sou Kartikeya. Kartikeya é um dos filhos de Shiva. Shiva tem 2 filhos, né? Ganesha e Kartikeya. Então Kartikeya é o semideus da guerra, é o guerreiro dos semideuses, né? Ele fala que entre as águas ele é o oceano. Dos grandes sábios sou Brigo. Das vibrações sou o Om transcendental. Dos sacrifícios sou o cantar dos santos nomes, a Japa. E dos objetos imóveis sou os Himalaias. Então, ele fala que entre os sábios ele é Brigo. Quem é Brigo? Brigo era um sábio que queria entender quem é Deus. Né? Ele sabia que tinham 3 seres poderosos no universo, Shiva, Brahma e Vishnu, e ele queria saber qual deles era Deus. Então, ele pensou assim, Deus tem que ser o ser mais piedoso, né? O ser mais tolerante. E ele era filho de Brahma. Consequentemente, ele era irmão de Shiva. Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve ofender os 3, aquele que for mais tolerante é Deus. Então ele vai lá e vai visitar Brahma. E ele não
não cumprimenta Brahma quando ele chega. E Brahma fica ofendido com isso, fica um pouco irritado, né? Mas é assim, ele não ofendeu verbalmente, ele não fez nada, ele só deixou de cumprimentar Brahma, né? Então Brahma já ficou irritado com isso. Então ele pensou, olha, meu pai se irritou por muito pouco, né? Então não é Deus, né? Depois ele visita Shiva, que era irmão dele. E quando ele visita Shiva, Shiva fica todo feliz por receber a visita do irmão. Mas aí ele começa a ofender verbalmente Shiva. Mais pesado, né, do que com o pai. Com o pai ele só não foi respeitoso. Mas com Shiva ele é ofensivo mesmo. Aí ele começa a falar que Shiva não queria que Shiva abraçasse ele porque Shiva é sujo, né? Porque começa a falar essas coisas. Shiva, Shiva, você anda no meio do cemitério, agora vem me abraçar? Sai pra lá. E aí Shiva fica muito irritado com ele, quer agredir ele fisicamente. Então ele pensa, Shiva se irritou também. Acho que ele não é Deus. E aí ele vai visitar Vishnu. E quando ele chega para visitar Vishnu, Vishnu está deitado assim, e aí ele é mais ofensivo ainda com Vishnu. Ele pisa no peito de Vishnu, né? E na hora que ele pisa no peito de Vishnu, Vishnu fala, nossa, um Brahma, um sábio, né, veio me visitar e agora tocou assim em mim com seus pés, né? Ele falou, olha, eu sou muito apegado a Lakshmi, né? Vishnu fala, eu sou muito apegado a Lakshmi, minha esposa. E agora que você purificou o meu peito por causa do seu pé, você tocou com o seu pé no meu peito, Lakshmi agora não vai querer parar de abraçar o meu peito. Então você fez um favor para mim, foi uma grande bênção que você me deu. E ele começa a massagear os pés assim, né, de Brigu. E Brigu fala, caramba, eu fiz a maior das ofensas com ele e ele viu isso como uma bênção, ele é muito tolerante, então ele é Deus, né? Aí ele entende que Vishnu é Deus. E Vishnu, ele tem sempre essa marquinha do pé, assim, né, do pé de Brigu no peito dele. Isso é muito interessante. Ele fala que entre as vibrações ele é o Om transcendental, né? Então o Om é o som que dá origem a todo o universo que a gente vive, né? O Om, ele é a combinação de 3 sons sagrados, Akara, Ukara e Makara. Akara, esses 3 sons juntos, né, eles formam o Om, que é a fonte de toda a criação. Ele fala que entre os sacrifícios ele é a japa, né? Ou seja, de todas as formas de se conectar a Deus, a japa, recitação do nome de Deus, é a principal. Dos objetos imóveis ele é o Himalaia. O Himalaia a gente sabe, né? É uma grande cordilheira, extremamente, é imóvel, né? De todas as árvores sou a figueira de Bengala. Dos sábios entre os semideuses sou Narada. Dos Gandharvas sou Chitrarata, e entre os seres perfeitos sou o sábio Kapila. Então ele fala que ele é o sábio Narada. Narada é o sábio entre os semideuses que fica viajando por todo o universo, iluminando todo o universo. Quem quiser saber mais sobre ele, tem uma live que a gente fez, né? Que quem são os Mahadyanas, parte 1. Lá a gente fala em detalhes sobre Narada Muni. Os Gandharvas são anjos, né? Então ele fala que entre os Gandharvas ele é Chitrarata. Chitrarata é o principal dos anjos, segundo os Vedas. E entre os seres perfeitos, eu sou o sábio Kapila. Kapila é um avatar de Krishna que veio ensinar o processo de Sankhya, né, de distinguir o que é matéria e o que é espírito. Na primeira das eras, né, em Satya Yuga, primeira era. Dos cavalos, fique sabendo que sou Uchashrava, produzido durante o bater do oceano quando se queria obter néctar. Dos elefantes imponentes, sou Airavata, e entre os homens, sou monarca. Então, esse Uchashrava, que ele fala aqui, né? Que é esse. Ele fala que entre os cavalos sou Uchashrava. Tem essa história, né? O Uchashrava é o cavalo dos semideuses. Ele nasceu de um oceano de néctar que existe no universo, né? Tem uma história por trás dele. E dos elefantes imponentes sou Airavata. Airavata é considerado o elefante mais poderoso do universo, que é o elefante de Indra. E entre os homens sou o monarca, né? O rei poderoso, né? É o administrador dos homens, é o governante da humanidade, né? Naquela época. Então ele está falando que ele é o supremo entre tudo. Das armas sou o raio, porque... Bem, vamos ler esse verso inteiro e depois a gente começa. Das armas sou o raio, entre as vacas sou a Surabi. Das causas que fomentam a procriação sou Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes sou Vasuki. Então, das armas sou o raio, porque a arma mais poderosa que existe, na verdade, é o raio de Indra. Indra é o principal guerreiro do universo, segundo os Vedas, e a principal arma dele é o raio. Das vacas sou a Surabi. Surabi é uma vaquinha, né? Que ela
pode dar assim suprimento de leite infinito, né? É dito que existe essas vaquinhas assim que Krishna pastoreia, né? Das causas que fomentam a procriação sou Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes sou Vasuki. Então, é dito que em outro planeta tem uma raça de serpentes assim que falam, né, que assim são desenvolvidas, né, que tem a própria sociedade delas, são chamadas Nagas. E o rei dessas serpentes se chama Vasuki, é considerada a serpente mais poderosa. Das Nagas de muitos capelos sou Ananta, e entre os seres aquáticos sou o semideus Varuna. Dos ancestrais que partiram sou Ariama, e entre aqueles que impõem a lei sou Yama, o senhor da morte. Então esse Ananta, que ele fala aqui, também é um avatar dele, um avatar na forma de uma serpente com muitas cabeças, né? Ele fala também de Ariama aqui. Ariama é o semideus que administra uma parte do universo que é chamado Pitriloka. A gente falou dela quando a gente falou do capítulo 8 da Bhagavad Gita, que Pitriloka é a parte assim do universo para onde vão aquelas almas muito piedosas, mas muito apegadas à vida delas passada, e elas vão para lá para se encontrar com os seus ancestrais, seus antepassados, seus familiares, né? Então Ariama que administra lá. E Yama, que ele fala aqui, o semideus que administra o processo de reencarnação, como ele também é o semideus que administra o Dharma. Entre os demônios Daityas, sou devotado Pralada. Entre os subjugadores, sou o tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. E entre as aves, sou Garuda. Esse Garuda que falou aqui, Garuda é o transportador de Vishnu, né? Ele é uma águia sábio e muito puro, é um devoto puro, né? Que ele transporta Vishnu. Quando Vishnu quer se locomover, Garuda serve como montaria para ele, né? Sai voando e levando ele. E o Pralada que falou aqui, Pralada, ele era filho do rei dos demônios, chamado Hiranyakashipu. Mas apesar dele ser um demônio, de ter nascido entre os demônios, ele é extremamente puro, extremamente devotado, né? Porque isso mostra que todas as almas podem alcançar amor puro por Deus. Mesmo aquelas que nessa vida nasceram entre os seres de a pureza total. Então também, naquela mesma live que a gente falou hoje, né? Quem são os Mahadyanas, parte 1, lá também fala sobre Pralada em detalhes. Dos purificadores sou o vento, dos manejadores de armas sou Rama, dos peixes sou o tubarão e dos rios que correm sou o Ganges. De todas as criações sou o começo, o fim e também o meio, ó Arjuna. De todas as ciências sou a ciência espiritual do eu e entre os lógicos sou a verdade conclusiva. Das letras sou a letra A e entre as palavras compostas sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível e dos criadores sou Brahma. Eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres sou a fama, sou a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então essas 7 qualidades que foram faladas aqui são chamadas as qualidades femininas, né? Tem 7 semideusas que regem essas 7 qualidades. E essas 7 semideusas são esposas de Amaraja, que a gente já falou hoje, né? Que é o semideus que rege a morte e rege o Dharma. Então essas são consideradas 7 qualidades femininas, né? Assim, as grandes 7 qualidades, né? Um homem também pode desenvolver essas qualidades femininas, né? Repetindo elas são importantes, né? Fama, fortuna, linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. É dito especialmente que uma mulher, né, tem mais facilidade de desenvolver essas qualidades, né? Mas um homem pode desenvolver também. E entre as mulheres, aquelas mulheres que já tiveram filhos e cuidaram de filhos, elas ainda têm mais facilidade para desenvolver essas 7 qualidades. Dos hinos do Samaveda, sou o Brihat Sama. E da poesia, sou o Gayatri. Dos meses, sou Margashirsha, novembro e dezembro. E das estações, sou a primavera florida. Então ele fala dos hinos do Samaveda, sou o Brihat Sama. Esse Brihat Sama ele é uma poesia que ele foi feito para ser ele foi composto, né, foi feito para ser recitado à meia-noite. Então diz que quando esse poema é um poema que fala sobre Vishnu, né, ele é recitado à meia-noite, assim ele é espetacular, ele é bonito, né?
mas ele é um sânscrito assim muito refinado, muito arcaico, então é muito difícil de recitar ele. Mas quem sabe recitar ele certinho no sânscrito, à meia-noite diz assim que ele é uma coisa assim impressionante, né, que deixa qualquer pessoa deslumbrada se ela ouvir, né? Meia-noite eu nunca ouvi, né? Então, mas confiamos aí. Da poesia sou o Gayatri. O Gayatri é essa poesia, né, que emana da flauta de Krishna. Então tem até o mantra Gayatri, né, que é esse mantra que descreve o conhecimento espiritual, que ilumina todas as regiões do universo. Ele fala aqui dos meses, sou Margashisha, novembro e dezembro, né, porque novembro e dezembro Krishna está conversando aqui com Arjuna na Índia. A Índia fica no hemisfério sul. Então, em todo o hemisfério sul, a principal colheita é em novembro e dezembro, né? Então, quer dizer, tem exceções, né? Nas regiões montanhosas, né? Tem lugares que é diferente. Mas, de uma forma geral, no hemisfério sul, as grandes colheitas acontecem em novembro, dezembro, né? Então, assim, colheita é a hora que a gente consegue se alimentar mais facilmente, né? Para a gente que vive hoje em dia uma civilização, né, que tem supermercado, é fácil comer, é só ir no mercado comprar aquilo que quer, né, se você tiver dinheiro. Então, para a maior parte da população de classe média, classe alta, a gente nem pensa muito nessa questão de alimentação. Para a gente é só ir no mercado qualquer época do ano, né? Mas nessa época aqui não tinha isso. Então, assim, a época da colheita era uma época de grande felicidade, grande júbilo. A alimentação, ela não é algo tão simplório, né, que a gente tem que dar muito valor para a gente ter sempre comida na mesa, né, e assim, se preocupar com quem não tem essa facilidade. Mas ele está falando isso. E das estações, só a primavera florida, né? Então a primavera, primeiro que ela é a estação assim materialmente mais agradável. Não é nem tão quente, nem tão fria, é mais bela, as flores estão desabrochando. E outro que a maior parte das datas sagradas do calendário védico acontecem durante a primavera do hemisfério sul, né? Então por isso que é onde Krishna está falando com Arjuna aqui. Então por isso que ele fala que a primavera é a estação principal. Sou também a jogatina em que se fazem trapaças e do esplêndido sou esplendor. Sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Dos descendentes de Vrishni, sou Vasudeva. E dos Pandavas, sou Arjuna. Dos sábios, sou Vyasa. E entre os grandes pensadores, sou Ushana. Então, ele fala aqui que entre os Vrishnis, né, Vrishni foi um grande deus. Ele entre os descendentes de Vrishni, ele é Vasudeva. Vasudeva é um outro nome para Krishna, né? Vasudeva. Vasudeva significa o filho de Vasudeva. Então ele fala, entre os descendentes de Vrishni, sou Vasudeva. É ele mesmo, né? Ele é descendente do rei Vrishni. Dos Pandavas sou Arjuna, então ele aproveita para levantar a moral de Arjuna aqui, né? Os Pandavas são grandes reis, grandes príncipes, né? Grandes guerreiros, mas entre eles ele fala que ele é Arjuna. Ele está falando que Arjuna é o preferido dele, né? Entre os Pandavas. Dos sábios sou Vyasa. Existem muitos sábios, né, védicos, né, mas Vyasa é aquele que compila, Vyasa que é quem facilita a vida dos outros sábios. E entre os grandes pensadores sou Ushana. Então Ushana é o guru dos demônios. A gente já falou do Brihaspati, que é o guru dos semideuses. Ushana, ou também Shukracharya, é outro nome que ele tem, é o guru dos demônios, assim, ele é muito esperto em diplomacia, ele é muito esperto em retórica, ele é considerado, assim, o mestre da retórica, o mestre da diplomacia. Então ele está falando aqui que ele é entre os grandes pensadores, ele é ele. Porque uma pessoa, para ela ser boa em retórica, para ela ser boa em diplomacia, ela tem que ser boa em conhecer o ponto de vista de todo mundo, as perspectivas de todas as pessoas com quem ele vai lidar. Então ele tem que ser uma pessoa com capacidade de raciocínio bem afiada, bem aguçada, né? Então ele fala, entre os grandes pensadores sou Ushana. Dentre todos os meios que reprimem ilegalidade, sou o castigo. E daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas sou os silêncios. E do sábio sou a sabedoria. Ademais, ó Arjuna, sou a semente geradora de todas as existências e não existe ser algum, móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que lhe disse é apenas um mero indício das minhas opulências infinitas. Fique sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma simples centelha do meu esplendor. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Então ele conclui esse ensinamento, né, sobre Vibhuti Yoga,
sobre como nós podemos meditar em Krishna através das suas opulências incríveis dentro desse mundo material, de duas formas, né? Uma, entendendo que ele aqui só deu alguns poucos exemplos, mas sempre que a gente vê algo que chame a nossa atenção nesse mundo, a gente lembra que ele é a fonte. Sempre que a gente vê alguém que é muito justo nesse mundo, a gente lembra que Deus é a fonte da justiça, né? É algo atrativo, é algo comovente a gente ver alguém sendo justo, sendo honesto. Se a gente lembra que Deus é a fonte de tudo isso, a gente vai se apegar mais a ele, né? A gente gosta de bom humor, a gente gosta de piada. Então sempre que a gente vê alguém que é engraçado nesse mundo, bem-humorado, que faz a gente rir, a gente lembra que Deus é a fonte do bom humor. Sempre que a gente passar por uma grande paisagem, assim, que seja atrativa pra gente, qualquer coisa, né, que traga prazer, felicidade, inspiração pra gente, a gente lembra que Deus é a fonte de tudo aquilo. Então ele deu alguns exemplos aqui, mas a gente pode generalizar esses exemplos, né? E outro ponto que ele fala é que, na verdade, é uma minúscula, assim, um minúsculo fragmento de Deus que permeia esse universo e faz todas essas coisas grandiosas e, assim, incríveis, né, deslumbrantes que ele descreveu nesse capítulo, que são todas elas portas para a gente poder ingressar nesse caminho de meditação de Deus. Mas, na verdade, Krishna, como ele é de fato, Krishna, a pessoa de Deus que vive no mundo espiritual e se relaciona com seus devotos puros, está muito, muito além de qualquer coisa que a gente consiga experimentar nesse mundo, né? Então, se já existem todas essas coisas que são deslumbrantes nesse mundo, que a gente tem que lembrar que Krishna está por trás delas, ainda assim a gente tem que lembrar que uma relação com Krishna é infinitamente mais surpreendente, mais cativante do que qualquer experiência material prazerosa. Né? Então, essa é uma grande técnica de meditação, o Vibhuti Yoga, para a gente levar mesmo para o nosso cotidiano. Bem, pessoal, então é isso. Esse foi o capítulo 10 da Bhagavad Gita, a opulência do absoluto. Então, se tivermos agora aqui algum comentário, pergunta. A Maria, boa noite, Maria. Ela comentou assim: então podemos afirmar que a matéria é uma forma transitória da evolução espiritual? A samsara, repetidos nascimentos e mortes, não causariam desânimo ou desalento na busca da vida eterna? Então, é exatamente isso, né? Assim, a experiência que a gente tem nesse mundo vão, né? Ainda que a matéria não seja o habitat natural da alma, ainda que a matéria ela não satisfaça as necessidades da alma de ser feliz, ainda que no mundo material a gente fique iludido e distante da nossa relação eterna com Deus, ainda assim o mundo material foi criado por Krishna, e foi criado por Krishna com um propósito de ajudar a gente. E Krishna, um dos nomes de Krishna é que ele é infalível, né? Krishna, um dos nomes assim principais de Krishna é dito, né, que assim ele é infalível. Então, assim, se ele é infalível e ele criou o mundo material com o propósito de ajudar a gente a se conectar mais com ele, de se purificar ainda mais, ele não vai falhar nesse propósito, né? Então, as experiências nesse mundo, ainda que a gente tenha que ter o ímpeto, o desejo de se livrar do egoísmo material, com certeza, né? As experiências que a gente está tendo aqui, estamos tendo aqui, ainda que a gente não consiga perceber agora, todas elas são para a nossa purificação e todas elas são para preparar a gente para uma relação eterna com Krishna. Então, é exatamente esse ponto mesmo. A gente não tem que ficar desanimado, né? Por estarmos aqui, por estarmos passando, por tudo que a gente está passando, ao mesmo tempo que a gente não deve, assim, se acomodar aqui, né? Então, a gente tem que entender, aqui é uma experiência transitória, foi criado por Krishna, mas a gente tem que voltar para Krishna, para se relacionar com ele, né? A Lenice, boa noite, Lenice, ela comentou assim: vem dos Kumaras a ideia de Peter Pan. Muito bom, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Só que a ideia é que Peter Pan e as outras crianças lá, né, na Terra do Nunca, os garotos perdidos, né, na Terra do Nunca, eles são crianções mesmo, né, assim, a vida toda, né, e os Kumaras, eles têm essa vantagem, assim, de que eles são sábios, plenamente autorrealizados, né, mas legal, é isso mesmo. A Aline, ela comentou assim, a Lenice e a Aline, elas comentaram, né, sobre esse ponto, né, de que Krishna é misericordioso, assim, né, Krishna, a gente consegue experimentar a misericórdia de Krishna na nossa vida, né, então a Lenice comentou, né, que desde o início da quarentena, que ela tem acompanhado mais lives aí, né, sobre Krishna, e a Aline, ela também falou, né, desde que comecei a estudar e escutar mais sobre Krishna, muitas coisas vêm mudando para melhor. Realmente, né, Krishna, assim,
A misericórdia dele é algo inconcebível, né? A Mahabarro comentou assim: tô ouvindo esses versos em forma de música daquele álbum Canção do Divino Mestre. Também acontece isso comigo, né? Todas as músicas do Canção do Divino Mestre, quando eu começo a ler os versos, já vem as músicas na minha cabeça. O Raghunatha, assim, que foi o devoto que fez o Canção do Divino Mestre, ele era genial mesmo, né? A Vradyarani, e aí, Vradyarani? Hare Krishna, tudo bem? Ela comentou: esse passatempo de Brigu Muni é incrível, é muito, muito surpreendente mesmo, né? Mais legal de tudo é que Krishna não só assim foi tolerante com Brigu Muni, né, como ele massageia o pé, levanta a moral de Brigu Muni, ele não ficou ofendido, né? Como ele, depois disso, ele fica eternamente com a marca do pé de Brigu Muni no peito dele, né? Então, assim, ele não só foi tolerante com Brigu Muni, como ele considerou aquilo uma oferenda de Brigu Muni para ele, né? Dito que Krishna, assim, ele é muito apegado às oferendas que seus devotos fazem por ele, a todas as demonstrações, assim, né, de afeto que seus devotos fazem por ele. E uma coisa muito interessante é que Brigu Muni sinceramente estava tentando entender quem era Deus, né? Então, Krishna também fala no final da Bhagavad Gita que aqueles que estudam a Bhagavad Gita, que refletem sobre esses temas, estão adorando ele com a sua inteligência. Então, Brigu Muni, assim, ele não é assim que ele era arrogante, que ele, assim, estava querendo ver para crer, né? Não, mas ele estava querendo entender quem era Deus, né? Isso faz parte, né? Assim, usar nosso raciocínio, nossa filosofia no processo de tentar entender quem Deus é Deus, né? Então, até as nossas dúvidas, Krishna aceita isso como uma oferenda, né? Até as nossas dúvidas sinceras, né? Que não vêm da nossa arrogância, mas que vêm das nossas necessidades filosóficas. Krishna aceita isso, Krishna purifica isso, e Krishna satisfaz essa necessidade que a gente tem de entender quem ele é mesmo. Lila Yoga, ela falou: muito emocionante esse capítulo. Pois é mesmo, né? Assim, esse capítulo ele começa a vir na sequência de capítulos assim, que vão cada vez mais refinando essa ideia de Bhakti, de devoção, né? Até elas atingirem o capítulo 12, né? Então o 10, o 11 e o 12, assim, eles vêm numa espiral de devoção. Assim, a gente vai ver que o ápice é o capítulo 12, né? No próximo, capítulo 11, capítulo da forma universal, muita gente acha assim, que é o capítulo mais assustador da Bhagavad Gita, mais técnico, menos devocional, mas é um erro. A gente vai ver semana que vem, né, que no capítulo extremamente devocional. A Aline, ela comentou assim: fico confusa em relação a Vishnu e Krishna. Vishnu é Deus do universo material e Krishna é o Deus supremo. Então, é isso, é exatamente isso. Tem um detalhe, né? Vishnu é isso aí, é Deus atuando no mundo material. Peraí, vamos começar com Krishna primeiro. Krishna é Deus supremo, como você mesmo falou, né? Só que Krishna, assim, de Krishna vem o mundo material e o mundo espiritual, como ele falou aí. Krishna, ele não atua como Deus, né? Krishna, ele atua como a pessoa suprema, que é um conceito superior a Deus, né? Porque, por exemplo, se alguém perguntar assim para você: qual é a sua profissão, né? Se alguém pergunta para mim: qual é a minha profissão? Tudo bem, minha profissão, eu sou cientista. Agora, se alguém pergunta para mim: quem você é? As coisas que eu faço, né? Assim, eu sou uma pessoa. Quem eu sou? Sou uma pessoa. Sou devoto de Krishna, né? Sou pai do meu filho, sou esposo da minha esposa, né? Sou filho dos meus pais, sou um cientista e outras coisas, assim, né? Então, tem muitas coisas que eu sou, né? Agora, Krishna, ele é a pessoa suprema. E Deus é só a profissão dele, é a profissão que ele exerce de duas formas. No universo espiritual, Krishna se expande como Narayana. Narayana é o Senhor Supremo do universo espiritual, né? Tem infinitos planetas no universo espiritual e Narayana se expande por todos eles. Narayana administra o universo espiritual. Então Narayana é Deus no universo espiritual. É assim o mantenedor de tudo, é o ser supremamente majestoso, Narayana, no universo espiritual. E no universo material, assim, a expansão de Deus, que é Deus, a expansão de Krishna, que é Deus no universo material, é Vishnu. Então tem essa diferença de Narayana e Vishnu. Narayana é Deus no universo espiritual.
Vishnu é Deus no universo material, então é o Criador, o Todo-Poderoso, e Krishna, ele é a fonte, né? Assim, Krishna é a pessoa suprema, né? Assim, Deus é só uma profissão, é só mais uma das coisas que ele faz, como Narayana, como Vishnu. Mas como Krishna mesmo, ele permanece como uma pessoa suprema, se relacionando com seus devotos puros. E aí, para que essa relação seja totalmente assim, espontânea, totalmente lúdica, descontraída, né, da fé dos seus, assim, desse amor puro que seus devotos puros sentem por ele, tem uma energia de Krishna chamada Yoga Maya, que faz com que essas almas totalmente puras que estão vivendo com Krishna em Vrindavana, no mundo espiritual de Krishna, acham que ele é o filhinho deles mesmo, que pode se machucar, se correr, né, e todas essas coisas. Então eles cuidam dele como um pai, uma mãe amoroso cuidaria do seu filho, né? Então essa é a diferença. Krishna é a pessoa suprema. Deus é só mais uma das coisas que ele faz, entende? E agora, ser o amante puro dos seus devotos puros, para ele é uma coisa muito maior do que ser Deus. Deus para ele é só uma tarefa secundária. Ser o Bhakta Vatsalya, ser aquele que reciproca totalmente com seus devotos puros, dele é quem ele é de verdade. Né? Então é isso. Mas desse ponto é complicadinho mesmo, né? Inclusive o Max Weber, né, que é o pai, assim, um dos pais da ciência da religião, ele vai falar que esse conceito de Yoga Maya, esse conceito de que Deus ilude assim, os devotos puros para que eles se relacionem com ele, como se ele não fosse Deus, né? E que ilude inclusive ele para ele parar de se sentir Deus às vezes, né? Esse conceito só tem no Vaishnavismo. Então, ele fala que nenhuma outra teologia tem esse conceito, né? Então, é um conceito que é difícil mesmo. A Aline também perguntou, as nagas são o que hoje é chamado de reptilianos? Boa pergunta, né? Acho que sim. Eu só vi até hoje um devoto comentar isso, que é um discípulo de Prabhupada, chamado Bhaktirtha Swami, que ele falava que ele achava que era, né? Então a gente não tem a confirmação dos Vedas, né? Assim, agora, uma característica é que esses que as pessoas falam que são os reptilianos, eles mudam de forma, né? E de falassem 100% de certeza, porque os Vedas não falam, né? Que isso que a gente conhece hoje como reptiliano, que a gente chama de reptiliano, são as nagas. Mas parece bastante, né? Temos que convir. Parece bastante. Dani, boa noite, Dani. Ela perguntou assim, você disse que somente Krishna pode eliminar nossos defeitos e que o nosso esforço em conhecê-lo é que faz com que ele faça isso por nós. É correto afirmar, então, que a bondade de um ateu é karma de outra vida? Então, assim, ser bondoso, né? Aí não só a bondade de um ateu, mas mesmo a bondade de um religioso, né? Assim, com certeza, né? Se somos bondosos, isso é karma de outra vida. Mas o ponto é que a bondade de qualquer pessoa, seja de um ateu, seja de um religioso, né? Seja de qualquer pessoa, é limitada, né? Assim, toda a nossa bondade, ela é limitada. A menos que a gente seja purificado pelo próprio Krishna, né? A menos que a gente seja purificado por uma relação com Krishna, né? Então, mesmo os nossos esforços, né, religiosos mesmo, né, de se purificar, são limitados. Não é porque alguém está orando, não é porque alguém está meditando, não é porque alguém está fazendo jejum que vai conseguir se purificar totalmente, não vai. Né? Porque a energia de Maya, a energia ilusória desse mundo, é muito mais poderosa do que qualquer um de nós. Então, os nossos esforços de nos purificarmos não vão conseguir derrotar a ilusão material. Né? Então, nesse sentido, só Krishna pode derrotar Maya, só Krishna pode derrotar a ilusão material, mas nós podemos cultivar a bondade material, que é sempre ilimitado. A bondade material, ela é mesclada ainda com paixão, é mesclada com ignorância. A bondade material, ela ainda é permeada pela tendência a criticar as outras pessoas, pela tendência de se sentir superior a outras pessoas, pela tendência de ter inveja, pela tendência de ficar estagnado, né? De entrar numa zona de conforto. Então essa bondade material que é limitada, qualquer alma dentro desse mundo pode cultivar, seja ateu, seja religioso. Agora, se purificar totalmente, ter bondade pura, bondade transcendental, aí é algo que só uma pessoa que está amando Krishna de forma totalmente pura pode experimentar, pode desenvolver, né? Então mesmo, assim, pessoas religiosas, né, que ainda estão focando
que ainda não se purificaram totalmente, né, que ainda estão focando assim em aspectos religiosos mais do que na sua relação com Krishna, também não vão conseguir desenvolver essa bondade pura, né? Então, mesmo um religioso que está focando em dogmas religiosos, em rituais, em cerimônias, em proselitismo, né, em tentar converter outras pessoas, ao invés de tentar amar Krishna de forma pura, também não vai conseguir desenvolver essa bondade transcendental, ainda vai ficar preso na bondade material, que é boa, né, mas que não é totalmente pura, ainda é defeituosa. Ela comentou assim, você poderia falar um pouco mais sobre as 3 palavras que formam o Om? Podemos, né? Akara, Ukara e Makara são esses 3 sons, né, que formam o Om. O Akara, ele representa Sambandha. Sambandha é o conhecimento que permite a gente entender 3 coisas, né? Entender quem Deus é, o que as almas são, né? Quem somos nós, né? O que são as almas, e o que é a matéria. E qual é a relação entre essas 3 categorias? Qual a relação das almas com a matéria? Qual a relação das almas? Então, esse é Sambandha, esse conhecimento que permite a gente compreender essas 3 categorias que compõem a realidade, né? Que compõem a existência. O Kara, que é o segundo som que faz parte do Om, é o conhecimento que permite a gente entender como a gente pode viver uma vida espiritualizada, como trazer a espiritualidade para a prática na nossa vida. E Makara, que é o terceiro som, ele simboliza, ele é a fonte de Prayodhana, que é o conhecimento que permite a gente entender o que é uma relação amorosa com Deus, né? Então, esses 3 sons, eles também simbolizam Deus, a energia de Deus e os devotos de Deus, né? Também simbolizam Radharani, Krishna e Vrindavana, a terra sagrada, né, de Krishna. A Kara simboliza Radharani, né? O Kara simboliza Krishna e Makara simboliza Vrindavana, que é a terra de Radha Krishna. Então, o Om é um som bem poderoso, né? Jiva Goswami fala que quando a gente pronuncia Krishna e Vrindavana, tem que fazer essa meditação no Om. O Adriano, boa noite, Adriano. Ele comentou assim, difícil para nós no mundo negativas também são divinas. Pois é, assim, eu acho que esse que é um das grandes insights, uma das grandes epifanias desse capítulo, Krishna mostrar que mesmo aquelas coisas que são repulsivas, né, que a gente evita, e coisas que são destrutivas e que existem dentro de nós, quem permite que elas existam, a fonte delas, também é Krishna. Todas essas coisas também têm um propósito nos permite fazer a gente ficar frustrado com a felicidade material, né? Da gente parar de ter essa tendência superficial de achar que a matéria pode satisfazer, né, a carência que a gente tem de ser pleno, de ser feliz, e que forçam a gente a tentar se aprofundar, né, de tentarmos encontrar respostas satisfatórias para as nossas perguntas existenciais, e assim a gente consiga ir se encaminhando em direção à nossa relação com Krishna, né? Então, realmente difícil a gente olhar para essas coisas e ver que essas coisas fazem parte do projeto, do plano de Deus, e aceitar isso, né? Inclusive, uma das grandes questões filosóficas, né? Um dos grandes pontos que abala a fé de muita gente é o problema do mal. Se Deus ele é todo poderoso e todo bondoso, como que ele permite que o mal exista, né? Ou ele é incapaz de de apagar o mal da existência, ou ele não é todo bondoso para permitir que o mal exista, né? Só que a resposta para essa questão, para o dilema do mal, é que Deus ele é todo bondoso e ele permite que o mal exista para o mal fazer com que a gente aprenda a ser transcendental, né? Então é muito interessante como os Vedas iluminam esse ponto assim de uma forma magistral, né? Que o mal ele também é temporário e ele existe para um bem eterno, né? Que é fazer com que a gente siga por um caminho de transcendência. A Krishna Vijaya comentou agora: em Yoga Maya, as almas que se relacionam com ele, né, com Krishna, como mãe Yashoda, sabem que ele é Deus quando Krishna abriu a boca e ela viu toda a manifestação cósmica, mas esqueceu logo a seguir. Então é um saber e esquecer, o que eu acho incrível. Então, existem essas coisas mesmo, né?
Nanda Maharaja também, né, quando ele faz o mapa astral de Krishna, para dar o nome de Krishna, porque na cultura védica era assim, você fazia o mapa astral da criança, você via mais ou menos, dava o nome da criança baseado no mapa. E aí quando assim, Nanda Maharaj pede para Gargacharya, né, Gargacharya é o astrólogo que faz o mapa de Krishna, ele fala, olha, o seu filho, ele vem era após era salvar o mundo. E sempre que ele vem numa cor diferente. Às vezes ele vem branco, às vezes ele vem vermelho, às vezes ele vem... ele que salva o mundo. E aí, depois que ele fala isso, ele vai, né? Nanda Maharaj fica assim... e ele fala, olha, não tem como dar um único nome para o seu filho tem infinitos nomes. E aí, Nanda Maharaj fica assim muito surpreso. E aí, quando ele vai lá falar isso para os amigos dele, os amigos dele falam, se ele vem era após era salvar o mundo... E ele tem infinitos nomes, então ele é Deus, né? Então, assim, seu filho é Deus. E aí ele fala, não é possível, acho que meu filho é um ser muito poderoso, né? Assim, é um ser muito sábio, é alguém muito abençoado por Deus, mas acho que ele não é Deus, não, né? Na verdade, pensando bem, ele é a pessoa que eu mais amo. E aí todos os vaqueiros concordam, ele é nosso bem-querente, ele é a pessoa que a gente mais ama, e aí eles esquecem daquela discussão. E aí bola pra frente, né? Segue a vida deles, né? Eles esquecem que um segundo atrás eles estavam filosofando e quase descobrindo que Krishna era Deus, né? Então é assim mesmo, né? Quando chega na bordinha deles descobrirem que Krishna é Deus, né? Eles até percebem às vezes, mas Yoga Maya vai lá e esquece, e aí... Então a mãe Yashoda, ela olha mesmo o universo dentro da boca de Krishna e fala, caramba, né? Ela percebe que Krishna é Deus, mas logo no instante seguinte ela pensa que isso tudo é bobagem e ela acha que Krishna está com mal olhado, por isso que ela está vendo o universo dentro da boca de Krishna e ela já vai lá e começa a fazer um monte de mandinga assim para tirar o mal olhado em Krishna, começa a pegar assim, pega uma vaquinha que estava perto, né? Começa a esfregar o rabo da vaquinha assim em Krishna, começa a dar banho em Krishna com leite, com iogurte, que era a mandinga que tinha na época para tirar o mal olhado. Então assim, então é exatamente isso mesmo. Krishna Vijaya falou, eles até percebem, mas depois o Yoga Maya vai lá e faz que eles esquecem. E não é só com eles, é com o próprio Krishna. Krishna sabe que ele é Deus, mas o Yoga Maya vai e faz que a mãe Yashoda tá brigando com ele e ele fica com medo dela. Ele é uma criancinha, a mãe tá brigando, ou ele fica com medo, ou então ele fica, né, com raiva da mãe tá brigando com ele, ou então fica arrependido de ter feito bagunça. Se ele fosse Deus, né, quer dizer, ele é Deus, mas se ele lembrasse que ele é Deus, ele não ia sentir nada disso, né, ele ia pensar, coitada dela, né, ele ia ficar sóbrio, né, mas não, se ele não sentisse essas emoções, não ia ter graça, né. E Krishna, com certeza, tem todas as emoções. Na verdade, todas as emoções só existem na sua forma plena e pura em Krishna. Então, Yoga Maya faz, inclusive, com que o próprio Krishna esqueça sua divindade para ele ter fortes emoções, né? Então, tudo isso é algo, assim, muito incrível mesmo.